Olá, queridos! Olá, queridas! Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre saber se dar valor. Queridos e queridas, nós vivemos num país, infelizmente, com muita desigualdade social. É um país que não é nem rico nem pobre, mas que a desigualdade social é muito grande. As pessoas, a maioria da população é de pessoas pobres, pessoas simples e humildes. E essas pessoas têm pouco acesso à educação e cultura. Isso faz uma diferença danada na nossa vida. Mas isso não significa que sejam pessoas burras ou ignorantes. O fato de você não ter acesso à educação e cultura não te faz uma pessoa menor, muito pelo contrário. Porque intuitivamente, nós brasileiros sabemos fazer tantas coisas, mas tantas coisas. Isso nós fazemos sem estudo. Imagina se estudássemos, se tivéssemos verdadeiramente acesso à educação e cultura. Isso nos faria um país gigante, um país que dominaria o mundo. Mas não é a nossa vocação. Mas nós temos que nos dar valor. Não é porque a maior parte da população tem pouco acesso ao estudo, ou seja, a maior parte da população ou mal e porcamente completou o ensino médio ou só o ensino fundamental. Mas nós temos profissionais de primeira linha, mesmo com pouco estudo. Por quê? Porque são pessoas que sabem o seu próprio valor e fazem desse conhecimento empírico, ou seja, aquele conhecimento que a pessoa tem por observar pai, mãe, amigos, ou até colegas de trabalho, e ela aprendeu, e ela sabe fazer. Nós vemos um canteiro de obras, lá tem engenheiros, arquitetos, calculistas, mas no dia a dia quem toca aquela obra são as pessoas mais simples, os mestres de obras, pedreiros, enfim, aquelas pessoas que a gente chama de o chão da obra. São essas pessoas. E essas pessoas não têm tanto estudo quanto um engenheiro e quanto um arquiteto, mas elas tocam aquela obra e nós vemos os prédios subirem e estarem aí. Nós vamos a um restaurante, lá tem aqueles cozinheiros famosos, mas no final das contas, quem faz o trabalho mais grosso são aquelas pessoas mais simples, aquelas pessoas que sabem cozinhar, independente se elas são formadas em escolas francesas ou não. Nós temos pessoas que fazem de tudo, sem um conhecimento mais aprofundado. E por que elas fazem? Porque elas se dão valor, elas se valorizam, elas sabem que, embora elas não sejam vistas como pessoas muito inteligentes, e na verdade são, porque estudo e inteligência são coisas totalmente diferentes, nós vemos pessoas, infelizmente por aí, que têm muito estudo, mas pouquíssima inteligência, pouquíssima educação. E nós vemos pessoas muito, mas muito simples, que têm tanta cultura, que têm tanta educação. Por quê? Porque não se deixaram levar pela vaidade excessiva. Mais do que isso, sabem o seu próprio valor. Então, queridos e queridas, vamos descobrir qual é o nosso valor. E a partir dessa descoberta, vamos nos valorizar. Vamos fazer com que as pessoas saibam quem nós somos, o que nós fazemos de bom. E fazemos muitas coisas. Como eu falei, nós somos um país de desigualdades, mas nós superamos essa desigualdade com essas valias, em saber fazer as coisas, porque nós sabemos, porque nós observamos e porque nós somos pessoas inteligentes e aprendemos fácil, aprendemos rápido. Não temos medo de aprender, não temos medo de errar, e isso é muito importante.
Porque quando temos medo de errar, a gente nem começa. E nós não temos. Por que é que nós não temos? Porque nós não temos absolutamente nada a perder. Porque o julgamento contrário nós já temos. As pessoas querem que nós erremos. E se nós errarmos, nós não estamos fazendo nada de diferente daquilo que esperam de nós. Mas nós não vamos errar. E por que não? Porque nós queremos acertar, porque nós sabemos o nosso valor. Então nos valorizemos. Façamos com que as pessoas entendam quem somos nós. A maior parte da população, como eu falei, tem um ensino médio ou um ensino primário. É isso que temos. Por quê? Porque é um país de desigualdades. É um país em que não se valoriza as pessoas, não se dá às pessoas as mesmas oportunidades. É um país essencialmente de pessoas negras, de pessoas pobres, em que aqueles mais poderosos acham que não tem importância nenhuma, mas são essas pessoas que, segundo os olhos delas, sem importância, que constroem a riqueza delas. Trabalhando, produzindo, inventando, se reinventando e fazendo todo dia diferente, aprendendo um pouquinho a cada dia. Então aproveitemos, queridos e queridas, toda a nossa inteligência, porque nós somos inteligentes. Porque nós somos pessoas que não temos medo. Nós já vivemos num país tão desigual, num país em que, infelizmente, ainda tem muita violência, num país em que as pessoas não são respeitadas como deveriam ser. Mas isso não é problema nosso. Nós somos pessoas melhores, nós somos inteligentes e nós vamos continuar sendo. Por quê? Porque nós queremos que seja assim e continuaremos querendo. Somos especiais? Não. Somos apenas brasileiros. Que hoje sempre tenhamos um dia de paz.